Olha, moçada, essa deputada, ela vai falar umas verdades que vocês precisam acordar. Tá ruim o Brasil, tá ruim mesmo. Eu vou copiar esse vídeo para vocês poderem ouvir o que ela vai falar. Tem muito a ver. Enquanto vocês não se unir, vai ser mal merda. Não vota no Bolsonaro, não. Vocês têm que ir para a rua. Não votar, quebrar tudo. Assim, é a solução para você sair desse poço, moçada. Presta atenção. Acorda, povo, mas acorda. Acorda, povo. Hoje é 25 de novembro de 2017. Eu estou aqui em Paris, meio-dia e 36. Por favor, gente, faz alguma coisa, se une, senão vocês vão se ferrar, vão se fuder, vamos ser mais claro. Ouça a mulher, a deputada, o que ela vai falar, ela vai desabafar tudo, ouça bem. Em primeiro lugar, senhor presidente, em nome da minoria, quero aqui expressar a nossa posição em relação ao procedimento e à pauta, de considerar que a única pauta possível para nós hoje votar, na medida em que nós obstruiríamos o restante da pauta, a única pauta que nós apoiamos o acordo de votar é a medida provisória 791. Para isso, nós não trabalharemos pela aprovação do conjunto das medidas. Mas me inscrevo também no tempo que tenho, porque essa semana, assim, esse período, é o período que nós chamamos de 16 dias de ativismo em relação à mulher. Mas quero dizer que quando lutamos internacionalmente no combate à violência contra a mulher, quero dizer que todas as violências devem ser combatidas. Mas tem algumas violências que pouca gente fala e que ela parece não ter um único responsável. E, de fato, não tem um único responsável. Que são as violências cometidas pelos poderes constituídos. E é bom que vocês que estão aqui conosco prestem atenção nisso. Até porque tem muitas mulheres nessa galeria. Que são as violências cometidas por governo e pelo próprio parlamento, quando estabelecem para a sociedade brasileira perda de direitos e retrocessos. E aqui eu quero alertar que neste período recente temos perdido muitos direitos. Muitos direitos que se inviabilizam por congelamentos e perdas orçamentárias em todas as políticas públicas que impactam lá na ponta o atendimento às pessoas e às cidadãs e cidadãos brasileiros, perda profunda de direitos na reforma trabalhista que impacta os homens e particularmente as mulheres trabalhadoras, mas quero aqui destacar uma que voltará com força para essa pauta do Congresso Nacional e que parte deste governo, que é a reforma da Previdência. O governo anuncia déficit da Previdência. Já começa nesta pauta mentindo. E hoje anuncia-se um jantar onde, com a sua base, ele pretende fechar uma proposta a ser encaminhada a este parlamento. E ele anuncia um déficit mentiroso, porque a leitura dos recursos do Caixa da Previdência é feita de forma inconstitucional. Eles apenas consideram no seu cálculo a entrada da folha de pagamento. A Constituição é clara. A fonte de pagamento da Seguridade Social e das suas receitas e da própria Previdência, se olhada isoladamente, ela é plural. Ela tem a folha de salário, ela tem a contribuição sobre o lucro, ela tem a contribuição sobre o faturamento, ela tem concurso de prognóstico e ela tem PIS/COFINS. A Seguridade Social e particularmente a Previdência tem pluralidade de fontes. E de forma inconstitucional, a leitura das despesas inclui na
na Previdência e na Seguridade Social despesas que não são suas e que são consideradas despesas para se fabricar um falso déficit que não é existente na sociedade brasileira e no caixa da Previdência brasileira. Agora, este governo não anuncia e não expressa na sua batalha de comunicação feita na TV aberta brasileira um dado que é importante que a gente aqui expresse. Vamos começar pelo Refis. O Refis, que para receber agora, rapidamente, no caixa de 2017, 1 ou 2 bilhões, senhoras e senhores, mulheres e homens que aqui estão, este governo abriu mão nos próximos 3 anos de 543,3 bilhões, deputada Benedita da Silva. 543,3 bilhões. Ele diz que a Previdência tem um déficit de 150, que é mentiroso, mas ele abre mão de 543 bilhões para os próximos 3 anos. Ele perdoa a dívida de empresários rurais, já imediata, de 5,4 bi de dívidas previdenciárias do Fundo Rural e reduz a metade a contribuição previdenciária dos empresários rurais. A metade. E pior, nessa medida provisória do petróleo, do Repetro, sabe quanto ele abre mão de arrecadar? 1 trilhão. Isso não é uma brincadeira, nem é um número fatídico, é real. Deixará de arrecadar 1 trilhão para beneficiar as petrolíferas estrangeiras. Esse é um dado chocante. Coloquem isso na TV aberta, coloquem isso na grande mídia, coloquem isso nos instrumentos de comunicação do Brasil, para ver se de fato a população não explode na sua resistência contra a reforma da Previdência. Isso sem falar dos juros, isso sem falar de outras anistias que foram dadas nesse país. E do outro lado, o que eles propõem como reforma da Previdência é a grande exclusão dos trabalhadores de baixa renda. É a exclusão de 70% dos trabalhadores de baixa renda do sistema previdenciário brasileiro. É a impossibilidade de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, na maioria mulheres negras, de alcançarem a aposentadoria. É a exclusão de idosos. Nós vamos ver idosos pedindo esmola nas ruas novamente, depois dessa reforma previdenciária. É a possibilidade que esse governo enxerga de novamente condenar os servidores públicos como se fossem os causadores do déficit previdenciário brasileiro. É fazer com que os trabalhadores brasileiros paguem para que aqueles que podem desloquem volumosos recursos para o sistema financeiro privado, na previdência privada, que é o grande interesse que está por trás da reforma da Previdência. Para além de um governo que governa para 5 ou 10% da população, é cumprir o seu acordo com a agenda do impeachment, com a agenda do golpe, que é favorecer o capital rentista, é para favorecer o sistema financeiro privado, que é deslocar bilhões do sistema previdenciário, daqueles que ainda podem pagar previdência privada, para os bancos. Esse é o grande interesse, a grande ganância das grandes corporações transnacionais, dos grandes bancos, que vão do seguro de saúde à previdência, que vão de seguro de saúde aos grandes bolsas que transitam com trilhões pelo mundo, que viram o seu caixa numa noite, enquanto os idosos, os que ganham benefício de prestação continuada, os que conseguem chegar a um salário mínimo, os que giram a economia dos municípios e estados com as suas aposentadorias, com as suas pensões que serão proibidas de serem acumuladas,
com transições feridas e mais transições no serviço público, para poder garantir, aí sim, o privilégio dos bancos e do sistema financeiro. Não há privilegiados aqui. Nós estamos tratando da grande maioria do povo brasileiro. O que faz a Previdência é a economia. O que faz a Previdência é emprego. O que faz a economia, o que faz a Previdência é a economia pujante, que esse governo trata de destruir os empregos, destruir a economia e favorecer o capitalismo rentista. Nós resistiremos, o povo resistirá. Essa reforma da Previdência não passará pela luta das mulheres e homens do povo brasileiro. Saiba este governo que não tem legitimidade para isto, que não passou pelas urnas, que terá a maior derrota da sua história. A reforma da Previdência não passará. Essa é uma garantia dada pela luta do povo brasileiro. Muito obrigado. Presidente. Vocês têm que acordar, moçada. Viu? A mulher deu aquele baile. Vocês têm que acordar. Não tem outra saída. Olha, gente, deixa eu dizer para vocês que fazer um